Já era que umas 3h30, 4 horas quase, o sol estralando, todo mundo morrendo de fome. A gente falou, não, agora a gente vai comer, né, por favor, tal. Aí ela pegou, não, vamos na bordinha aqui perto. A gente colou na bordinha, aí o Mancha começou a andar, o Mancha e o Murilo e tal. Aí fizeram, o Mancha deu uns meat suit cruft bem louco e tava treinadinho nessa daí, no Céu Butantã lá. A semana inteira a gente foi lá e ele acertava toda hora. Aí chegou lá, acertou rapidinho também. Depois a gente foi numa praça lá, que era um riozinho, né, um lago, e mó divertido o pico.